Não fui, sem querer, seu pé. Olá, boa tarde, tudo bem? Dezembro. Dezembro já chegou e se a gente pensar bem, dezembro já está passando. Será que você também tem essa impressão? Eu tenho essa impressão sempre. Mas é muito bom, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para nosso podcast, nesse dezembro maravilhoso. Espero que esteja tudo bem com você aí. Conosco está tudo maravilhoso. E quando a gente pensa em dezembro, vem na mente muitas coisas que fizemos durante o ano. E aí nós podemos perceber que realmente o tempo não passa rápido demais, porque nós fizemos muitas coisas, aproveitamos bastante esse ano. E quando a gente para pensar, só tem coisa boa na cabeça. Não é verdade? Eu sou Mima Coelho, especialista em atendimento ao público, e fico muito feliz em receber vocês mais uma vez aqui para nosso podcast e nossos convidados também. Hoje nós vamos relembrar muitas coisas interessantes que vimos durante esse último ano, esses meses aí que passaram, e realmente foram tantos convidados inspiradores, com assuntos diferenciados, que realmente, se nós fôssemos conversar aqui sobre todos, ia ser muito tempo. Vamos tentar resumir aí para você, recordando que compartilhe, siga o nosso canal, bote aí o sininho, né? Aperte o sininho para sempre receber os convites para assistir novos episódios. Compartilhe com seus amigos, dê sugestões, comente. Fique realmente à vontade. E hoje nós vamos fazer a nossa retrospectiva de 2023. Um ano com muitos desafios e muitas conquistas e vitórias, com certeza. E você, Núzia, como é que está? Boa a todos aí. Estou muito bem, feliz estamos conseguindo finalizar aqui mais um ano, onde vamos mostrar para vocês os momentos marcantes de 2023, né? Momentos que realmente fizeram a diferença durante esse ano que está terminando. Então é muito importante que todos vocês que gostam do nosso podcast, que gostam das nossas conversas aqui, continuem conosco, sigam a gente no Instagram, que é o JMove Podcast, no nosso canal, também aqui do YouTube. Lembrando o seguinte, que para o ano que vem, para 2024, o nosso podcast, ele vem repaginado, né? Vem, como sempre, trazendo informações importantes, atuais, mas com um novo nome. Nós vamos passar a ser o Conectae. O JMove Podcast vai passar a ser chamado de Conectae. Essa é uma das nossas primeiras informações aqui para 2024, antes de nós começarmos a nossa retrospectiva. E o outro anúncio também que eu quero dar aqui para vocês é quanto à nossa mentoria. Nós estamos com uma mentoria muito importante para todos aqueles que querem empreender, que estão com dúvidas, que estão começando, que estão com dúvidas quanto ao digital, que estão com dúvida quanto ao seu próprio negócio, o que fazer, como organizar, estão com dúvidas de como tratar os seus clientes. Então, nós estamos com essa mentoria para 2024. Vocês podem estar à vontade de estar acessando a nossa página, que é a nossa página jmove.com.br, e lá vocês vão encontrar a parte de mentoria. Nesta mentoria, vocês vão poder estar conosco e participar deste evento. Muito legal. É sempre bom nós trazermos, né, já algumas novidades para você que nos segue nosso canal, está assistindo o nosso podcast, também fique a par das nossas mentorias. Nós fizemos esse ano, não foi Núzia, já no Sebrae, que foi muito interessante, tivemos um público legal, bons feedbacks, e essa nossa mentoria sobre fluxo de vendas, ela está muito interessante. Entre lá na nossa página, que tem maiores detalhes sobre os mentores, como é que são feitas as mentorias, e realmente vai ser um prazer em estar com vocês. Lembrando que nós vamos citar hoje aqui alguns pontos altos, mas hoje não temos só eu e Núzia também, mas um dos nossos convidados inspiradores, né, que sempre está aqui presente com a gente, hoje também vai conversar um pouco com a gente, que é o Jefté Silva. Tudo bem? Como é que está você, Jeff? Tudo em paz, tudo certinho. Que bom. E é muito interessante termos você aqui também hoje para conversarmos um pouco, porque você esteve com a gente logo no começo do nosso podcast de 2023, falando sobre como é ser o próprio chefe
né? Presencialmente. Sempre estou aqui Presencialmente, assistindo, sempre estou prestigiando Nossa, o belíssimo trabalho de vocês, pois é um assunto muito pertinente, a mentoria de vocês, o assunto que vocês tratam, o empreendedorismo, ser seu próprio chefe, quais são as angústias e os prazeres e as felicidades de ser seu próprio chefe, porque nada na vida tem só pontos positivos. O que a pessoa precisa é se descobrir e ver aquilo que lhe dá maior prazer. Eu tenho feito uma pesquisa e conversado com muitas pessoas sobre isso. E quando eu começo a conversar, a gente vê que há prazer e há felicidade profissional em todas as áreas. Em todas as áreas. Virou praticamente, para algumas pessoas, como se fosse só empreender que traz felicidade. Não. Então, a pessoa muitas vezes encontra a felicidade profissional, sua realização profissional, sendo uma pessoa concursada, sendo uma pessoa que trabalha numa ONG. Então, existem várias formas da pessoa se sentir realizado profissionalmente. Empreender é uma delas. Nos dá uma certa liberdade, mas também tem um ônus das responsabilidades. Então, é muito interessante ter essa mentoria, porque às vezes a pessoa que vai em busca de ser empreendedor, ele não tem as características necessárias, nem tem a sua essência de ser um empreendedor. E é bom que ele descubra isso na mentoria, antes de começar a empreender e não ser frutífera a esse empreendimento. Então é bom a pessoa se descobrir ou ver a área adequada para empreender. Não é porque o meu vizinho está vendendo algo, está fazendo bolo, porque eu vou fazer bolo e também vou ser bem-sucedido. Então a mentoria visa trilhar esse caminho, ajudar as pessoas a, em primeiro lugar, se descobrir como profissional, empreendedor ou concursado, empreendedor ou CLT, empreendedor ou MEI, empreendedor ou autônomo, tem uma empresa. Então existem várias formas da pessoa se sentir realizado profissionalmente e financeiramente, né? Porque se trabalha com a finalidade, uma das finalidades é ganhar dinheiro, se manter e se sustentar. Então, esse nosso podcast tem essa função. Essa característica. Foi bem interessante que você colocou que lá no workshop que nós fizemos, conversando com aquele grupo de trabalho, nós percebemos muito bem isso. Alguns desafios dos empreendedores que estavam ali, tanto com atendimento ao público, até mesmo com a questão de código de ética da empresa. Então, assim, foram levantados vários aspectos justamente dessa questão de ser o seu próprio chefe ou não. Lembrando também que nós tivemos outro podcast, que foi com Janine, ela falando sobre estratégias de marketing. Nossa colega, companheira, amiga Janine, beijo Janine. E nós entendemos quantas estratégias ela utilizou no negócio, fez sociedade, e nós tivemos aqui realmente um podcast muito animado, onde nós percebemos os desafios que ela enfrentou, como foi que elas encararam aquela situação, e foi muito interessante, não foi, Lúcia? Porque nós trocamos também muitas ideias com ela, baseado na nossa experiência. Realmente foi interessante o podcast com a Janine. Isso. E o importante que eu achei em Janine foi ela pensou apenas que ia falar acerca de marketing. Foi. E quando ela veio, realmente a entrega maravilhosa de um exemplo pessoal, Exatamente, de várias técnicas que ela aplicou no evento dela, e que no final de tudo isso, ela preferiu voltar a ser o CLT, exatamente. que vai para aquele gancho que o Jeff terminou de falar, né? Da pessoa ser empreendedor, ser CLT, ser MEI. Então, ela realmente mostrou a caminhada dela como empreendedora, Exatamente. todas as estratégias que ela usou como empreendedora, e depois, no final, a volta dela a ser CLT. Não é isso? O que acontece muito com os empreendedores. E é disso que vem essa importância de estar se capacitando, de fazer uma mentoria como a nossa. Para poder o quê? A pessoa se preparar para esse sentido, para se preparar para esses percalços, para tudo o que acontece durante a caminhada do empreendedor. E assim conseguir obter o êxito final. Exatamente. E isso é muito importante que você falou. O êxito, o sucesso. Porque Isso. a trajetória, ela nos capacita, nos habilita. Mas o sucesso é nós continuarmos enfrentando nossos desafios e trilhando nossa vida, ganhando nosso dinheiro
e trilhando a nossa vida. Logo depois já tivemos também aqui Vânia Fontes, nossa parceira já de podcast, pertinho do carnaval, e nós conversamos aqui sobre já é carnaval, cidade, vamos empreender. Exatamente. Muito interessante o que Vânia nos trouxe, falando sobre até as oportunidades. Essas datas festivas trazem muitas oportunidades. E numa cidade como a nossa, Salvador, existe uma variedade de oportunidades também, devido a essa proximidade de carnaval. Foi muito interessante aqui conversar com Vânia. Ela citou também da carreira profissional dela, das experiências, e como ela vem ajudando outras pessoas, né? Porque ela tem ela é psicóloga, ela faz esse trabalho muito de comportamental, né? É a palavra que eu estava buscando. E com isso, aprendi muito. Tenho aprendido muito com as informações de Vânia e as discussões que ela vem abordando. É isso. A Vânia falou sobre aquela época foi carnaval. Hoje nós estamos em Natal. Daqui a pouco vai ter o primeiro do ano, daqui a pouco vai ter o carnaval de novo. Então são essas oportunidades que tem que ser trabalhadas, né? E quem é empreendedor, ele já sabe disso, ele já vem se preparando há muito tempo, ele já sabe quando ele já sabe qual é o tipo de material, o tipo de serviço, né? No caso, se for serviço, que vai ser necessário para essa época. Então ele já está se preparando para isso, para nessa época conseguir aumentar o seu caixa, a sua entrada de caixa, o seu lucro, né? Então, são passos importantes que quem está empreendendo já tem que ficar alerta. Já tem que ficar alerta sobre isso, né? Com certeza. Nosso empreendedor mor, que é o nosso pai, fazia mais artes, e a gente, quando olhava assim, via essa falta, embora muito criativa, embora nessa área aí empreendeu a vida toda, mas disso, de não se preparar, não estar preparado para aquela oportunidade. Então é necessário isso, que quando chegou, carnaval, você já tenha preparado antes. É o Natal, é o 13º que está aí, e as pessoas estão felizes e o dinheiro está no bolso. Vamos trazer aí a nossa fatia também, nós que somos empreendedores, né? Vamos trazer para nós. Então é importante, este podcast com a Vânia nos remeteu a essa sensação, desse poder estar preparado para conseguir tirar o melhor dessas ocasiões festivas. Exatamente. Logo depois, nós já tivemos aqui a participação muito interessante do Hélio Ribeiro, nos trazendo a confeitaria lucrativa, aliando o prazer com o lucro, com o empreendedorismo. Interessante que a história de Hélio, a mim, foi muito assim tocante. Tanto que eu já citei em vários outros podcasts. Né? Quem acompanhar aí pode ver que eu sempre cito o caso dele. Porque o Hélio, ele realmente deu testemunho da vida dele e foi muito interessante. Então vamos até ver. Vamos ver um pedacinho. Um pedacinho desse podcast com o Hélio. Tá certo, vamos ver então agora. Vamos ver um pouco. Para relembrar. Um bocado de coisa, aí me ensinou a fazer tudo. Eu ficava sem entender, meu Deus, porque eu nunca fiz comida, né? Sim. Eu digo, olha, eu vou prestar atenção. Mais no bolo. Mais no bolo. Eu gosto de comer bolo. Nunca gostei de fazer, mas gostava de comer. Aí ela fez o bolo de aipim. E aí desse bolo de aipim que ela fez, ela me ensinou, aí teve aquele processo todo, passou um tempo, ela faleceu. Aí eu já estava sem trabalhar, sem saber o que fazer, procurando emprego, eu já estava com a idade avançada, estava difícil o mercado por causa de toda da conjuntura, do contexto. Contexto. Aí, e eu sempre tive vontade de empreender. Não sabia em que. Aí uma bela noite que eu estava triste, com saudade dela. E tinha todos os ingredientes para fazer um bolo. Pense em uma pessoa que foi lembrando de tudo que ela estava falando. Eu não anotei nada, viu, gente? Eu fui lembrando. Bota no rala, faça isso, bota na manteiga, bota... Eu chego até a me arrepiar. Fui fazendo, parecendo até aquela novela de Maria da Paz. Sim, você Lembra? que é Parecia, eu achei que assim, gente, será que isso é só minha história? E copiou. Aí eu disse assim, meu Deus. Aí eu fiz o bolo. Fiz esse bolo de aipim. E ficou lá esse bolo. Eu disse, vou sentar aqui. E eu estava com sono, de gente preocupada com as contas, né? Que estavam chegando. Os boletos não param. Isso. Aí eu cheguei e meu Deus. Aí fiz o bolo de aipim e fiquei sentado no sofá. E eu não estava dormindo algumas semanas já, né? Apaguei
apaguei. E aqui eu tô passando lá pra gente Apaguei lembrar pra poder completamente. conectar. Algumas pessoas já sabem dessa Viu? história. Eu apaguei no sofá É. e dormi. No sonho que eu tive com minha mãe, com meu pai, com a minha avó, os três lá em minha casa, falando sobre o bolo que eu fiz. Você, minha mãe, falando no sonho, viu, minha mãe? Você tá vendo que você prestou atenção e você fez o bolo que sua avó fazia? Aí minha avó fez assim, eu quero saber se tá igual o meu. Meu pai, eu quero é comer. Muito prático. Muito prático. Eu quero é comer. Os três. Aí os três com a mão e eu no sonho parecendo que era real. Sim. Os três com a mão. Na hora que eles partiram o bolo, o interfone tocou. Foi a síndica do prédio me cobrando. Sim. Aí eu digo, ô, dona Regina, por favor, vem aqui pra gente tomar um cafezinho, comer um bolinho que eu fiz. Aí você sabe fazer bolo? Eu digo, aprendi. Aí ela sentou, tomou um cafezinho, comeu o bolo, gostou do bolo. Aí falou, foi você que fez? Eu disse, foi minha mãe que me ensinou, dona Regina. Menina, esse bolo tá muito gostoso. E foi justamente na época de sempre. Olha como tudo começou. Tudo encaixou, né? Repare. Foi Encaixou sobrenatural, viu? Presta atenção. É. Ela comeu, desse comer dela, que ela ficou comendo, me olhando e tomando café e só me olhando. Ela disse, você vai fazer o bolo da festa do prédio. Olha só. Eu disse assim, eu não sei fazer pra mulher. Não sabe, eu tô comendo o bolo que você acabou de me dizer que foi você que fez, isso é uma delícia. Que interessante. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu já fiquei Ficou nervoso, aí, pô. Eu digo, dona Regina, como é que faz? Calma. E ela sabe trabalhar com confeitaria. Ela faz doces, faz pão de mel. Ela vende também. Ela já é aposentada. E ela vende. Ela me ensinou a fazer aquelas formas grandes e cortar com aqueles cortadores. Sim. Aí eu fiz bolo de... Pesquisei, fiquei correndo. Aí começou a internet A também. internet. Olha o bom na Como internet. foi que comecei... Como é bom saber usar a internet. Isso. Como Também. foi que Critério. eu comecei? Tipo assim, ela fez assim, meu filho, hoje em dia tem tudo na internet. Vai lá e pesquisa. Aí, tá vendo? Ela Não tem nada. Dona Regina não tem nada. A Regina, ela não é mole, viu? Ela cuida da gente lá no prédio. Porque, ó, parece uma mãe. Continua lá até hoje. Continua lá. Olha que bom. Aí eu sou apaixonado por ela. Diz que eu não gosto dela, não, mas sabe que a gente briga. Mas é normal. A gente briga. Aí ela chegou lá e disse: tem tudo, né? Pesquise, porque eu só sabia fazer o bolo de empim. Sim. Aí eu pesquisei realmente, né? Fiz bolo depois de carimã, depois de milho. Aí eu fui fazer, só que foi aquele pulo do gato, né? Eu fui fazendo coisas diferentes. Porque tem aquele bolo de empim tradicional, tem o bolo de tapioca tradicional Sim. e tem o bolo de milho tradicional. Só que o bolo de milho tradicional eu inventei o creme de milho. Já começou aí a diferença. Botar em cima, botar no recheio, cortar, fazer. Comecei a pesquisar como se faz bolos. Você foi botando sua Aí eu fui criatividade. usando a criatividade, a minha paixão recolhida de Ela de veio. empreendedor. Olha Começou que aí. legal. E aí pronto, eu fiz um prédio todo gostou. Desse prédio que gostou, uma pessoa que trabalha na escola que é perto do meu prédio, uma escola chamada Arco-Íris, Já pediu. ela era jornalista e ela pediu e levou. Não, ela coordenadora da escola. Ela levou para a escola e lá tinha uma pessoa, uma mãe de um aluno que era jornalista da Rede Bahia. E aí foi, ela comeu e fez assim, quem fez esse bolo? Eu quero encomendar para a festa da filha. Aí Isso. pronto, aí foi que É a Rita rede. Batista apareceu. E Rita Batista comeu, Como é que gostou. foi? Aí você fez esse de tapioca. Não foi de Ainda tapioca, não. Foi o bolo cocada. Cocada. Bolo cocada que é feito com coco. Sim. Só que eu fiz esse bolo, aí ela viu, gostou, pediu para fazer, para levar para as amigas dela, jornalistas que trabalhavam com ela naquela época, né? Tinha a Patrícia, que eu esqueci o nome dela agora, de gente boa também, igual a ela. E aí levei, fiz o bolo, e levei. Pronto. Aí, Léo Crete, porque eu comecei a trabalhar com internet, criei o Instagram. Comecei a trabalhar no Instagram. Aí, Rita Batista postou no Instagram dela. Aí, várias influencers, várias pessoas, assim, que tem um conhecimento, né? Assim, já que tem vários seguidores, viram no Instagram de Rita que bolo é esse, que realmente era um bolo diferenciado. Com flocos de coco queimado, bonito, com umas gotinhas assim de brigadeiro. Uma coisa que eu mesmo criei. Você da sua cabeça. Você foi É a criatividade. Criatividade que também, mas é uma habilidade gente, do empreendedor. Eu pensei assim, eu digo, gente, Eu as botar aqui pessoas, criatividade. eu, quando vou em uma loja, eu mesmo, Sim.
eu como com os olhos. Sim, antes de... Tem que chamar atenção. É. Se tiver uma coisa que pode ser deliciosa, maravilhosa. Mas tá sem essa aparência. Sim, não tem aquela iluminação, não tem aquela... Chega outro lá que pode não ser tão gostoso, Mas tá cheio mas de... tá lindo, maravilhoso. O que é que vai Você chamar vai atenção? comprar o Lindo. outro, mesmo que não seja tão gostoso. Você vai comprar porque você Exato. come... Compra. Paga o olho. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, casei as duas coisas, o gostoso com o bonito. É bonito, exatamente. O visual é importante. Exatamente. E aí eu acho que o dom também, não sei explicar, porque eu não trabalhava com bolo. É verdade. Como minha avó vendeu na feira, eu acho que esse dom já tá dentro. Já Meu, está. meu irmão também sabe fazer bolo. Perfeito. Eu acho que é até mais gostoso do que o seu. Eu digo ele, Beto, você tem um dom também, meu irmão. Bora trabalhar junto, que ele não gosta. Não gosta. Ele é totalmente diferente de mim. Ele gosta de fazer pra ele, pra família, pra casa. Sim. Mas esse Consumo, negócio... Ele Mas, é igual a mim, mas eu ele conheço faz uma assim. pessoa também. Muito interessante a gente rever, né, um pedacinho, um corte da entrevista de Hélio. Realmente foi muito interessante, porque ele não só aproveitou a oportunidade, como ele se propôs a trabalhar, ele teve atitude. Ele buscou na internet, né, e aí ele foi fazendo receitas e já colocando a personalidade dele em tudo aquilo que ele fazia. Realmente foi muito interessante. O que eu achei interessante dessa história de Hélio foi assim, é nesse momento do desespero, é nesse momento da aflição, que muitas vezes surge o empreendedor. Como Verdade. foi no caso de Hélio, né? Nós já falamos aqui sobre isso, mas existem vários porquês, vários modos da pessoa empreender, o porquê da pessoa empreender. E o de Hélio foi o quê? Como ele disse, a idade dele, ele tinha saído e tal, e então ele fez aquele bolo, era uma habilidade que ele tinha. E aí, como foi que ele começou a empreender? Né, com esse pedacinho que mostrou, eu achei muito interessante disso. Porque é assim mesmo que acontece na vida, né? Muitas vezes o músico, ele, naquele momento de dor, ele consegue transformar aquela dor dele num sentimento e ele faz aquela música. São músicas tão bonitas, você vê que as músicas mais bonitas que tocam na gente foram momentos de dor, muitas vezes, em que aquele músico consegue transformar aquela dor em palavras, em sentimentos. Assim como o escultor, né, e outros. O empreendedor empreende. Exatamente. Nesse momento de aflição dele, o que foi que ele fez? Começou a empreender e achou a saída. Exatamente. Nós podemos verificar que em alguns casos, né, algumas pessoas acontece muito isso. E no caso de Hélio foi assim. Eu realmente sou fã dessa história assim dele, porque foram várias coisas, né, difíceis que ele passou, a mãe que faleceu, a perda do emprego, e ele faz essa receita que a mãe ensinou, e aí tem toda essa parte bem interessante que vocês já viram com a gente. Não é isso? Um fato interessante da história de Hélio, que, se eu não me engano, ele não gostava de bolo. Ele fazia, mas não comia. Então, muitas vezes, a pessoa conhece algo, mas não para o prazer próprio, mas como uma forma de empreender. E outra coisa interessante que você falou foi o seguinte: existem praticamente 3 tipos de empreendedorismo. Existe aquela pessoa que já nasce com uma empresa, às vezes por herança. Ele apenas se capacita para dar continuidade. Existe a pessoa que está trabalhando e vai empreendendo em paralelo. E chega um ponto que ela tem que fazer uma opção. Que eu sempre comparo com um ditado que diz: cachorro de 2 donos morre de fome. Então você tem que optar. E o terceiro caso, que é onde as pessoas realmente têm uma capacidade de ser bem-sucedidas, é quando você tem o desespero. O desespero faz com que você resolva. Ou dá certo ou dá certo. Exatamente. Quando a pessoa não tem opção, Isso. aquilo já está resolvido. Já tá certo. Para o que não tem jeito, o jeito já foi dado. Exatamente. Então, esse tipo de situação, quando a pessoa se vê desesperada, é uma motivação ímpar para ser bem sucedido. É o caso dele. É o caso dele. Então, ele foi por essa terceira linha. Vai ser a linha. Não nasceu rico, não foi fazendo aos poucos até decidir. É isso. Então tem que dar certo. E se não for bem sucedido nesse empreendimento, teria que fazer outro, até encontrar um para ser. É isso que acontece com boa parte dos empreendedores. Exatamente. Já no caso da nossa próxima convidada, que foi no mês especial, o mês das mulheres, nós fizemos aqui, que foi muito interessante também. Fizemos 4 podcasts com mulheres assim excepcionais também,
convidadas inspiradoras que vieram. Essa nossa convidada, que foi a Fernanda Guerreiro, Já foi o segundo caso. foi o segundo caso que já falou, Já falou. que ela se Foi aos poucos. preparou, Isso, né? aos Foi poucos. aquilo dentro da faculdade de dança, ela já conhece Isso. quem seria a mentora de Fernanda Guerreiro Isso. e já começou, na verdade, no começo da faculdade de dança, Isso. junto com essa mentora e foi descobrindo realmente para que caminho ia a carreira dela, né? Então, Fernanda, ela conversou conosco mostrando como viver da dança, né? Os desafios e na nossa cidade, né, aqui em Salvador, como professora de um estilo de dança não tão comum assim. E ela é realmente professora de dança do ventre, né, danças árabes, e é uma empreendedora Nossa, aqui. que realmente revoluciona e referência no estado, no Brasil e no mundo. Vamos ver um pouquinho sobre Fernanda? Vamos assistir um pouquinho sobre Fernanda. Eu vou falar do Ballad já. Já, Mas já, eu vou sim. falar primeiro Tá. do desafio. O desafio, isso. Porque Desafios. foram muitos, gente. Quando a gente realmente falou, vamos fazer a escola, Sim. a gente, né, minha sogra falou, não, olha, vamos fazer aqui em cima. Vamos fazer, dá pra fazer aqui em cima? Mas eu falei, meu Deus, mas será que vai dar e tal? E a gente pensava em casar, Sim. né? Aí a gente fez o seguinte, vamos fazer nossa escola primeiro e a gente casa depois. Pronto. Levantamento de vendas, Vamos né? levantar. A gente pegava todo o dinheiro que a gente ganhava e botava na obra. Então a gente passou muito perrengue também. Pois é. A gente ficava sem Zé. grana. Eu lembro de Piaba, porque Piaba, o Sim, humorista aqui, ele falava motorista. assim, joga as contas pra gaveta de março. Tinha menos que a gente tinha que jogar as contas pra frente, porque a gente botava o dinheiro todo na obra, então a gente passava muito período, assim, alguns meses realmente apertados financeiramente. Sim. Mas a gente queria aquele sonho, realizar o sonho Sim, de ter o nosso queria próprio ver. espaço, né? Mas várias vezes eu já quebrei porquinho. Sabe porquinho, gente? Sim. Eu adoro, viu, gente? Adoro, a gente quebrava o porquinho. Eu tinha aquela da abelhinha, assim, mas da abelhinha, tinha um negócio Sim. da abelhinha, eu tinha aquela compridinha assim de papelão. Várias Então, vezes eu já quebrei, o porquinho salvava a gente. também. Mas porque a gente continuava dando aula em outros locais e construindo o estúdio. Até que a gente conseguiu, né, inaugurar em 2003. Agosto de 2003. Dia 2 de agosto. Esse ano o Ballad faz 20 anos. Olha, que que legal, que legal. E os amigos foram ajudar a pintar a parede. Mutirão, Show. olha, gente. Teto, enfim, Que sal uma foram cerveja tirar. gelada, que sal. Ai, mulher. Tirar, os amigos ajudaram muito, né, Ah, pra gente começar. Sim. E porque quando a pessoa chega no Desse Bala de hoje, fala assim, pô, tem um funcionário e tal. Mas tudo bom. Ana, era Ana, assim, sim. minha gente. Era assim, primeiro, que aonde é a área de estar que vocês ficam, a Sim. sala de estar, Sim. ali não tinha nada. Era uma cadeira plástica, uma mesa de plástico, onde eu era recepcionista enquanto o André dava aula. E quando ele terminava, eu ia pra sala de aula e ele virava recepcionista. A gente que limpava, a gente que fazia tudo. Sim. Né? E as pessoas quando veem assim, acham que já Tá, começou daquele jeito daquele que foi. jeito, não foi. Então a gente era tudo, era bombril mesmo, mil e uma Sim. utilidades. A gente que atendia o telefone, a gente que limpava, a gente era recepcionista, era tudo junto, misturado. Então assim que a gente começou. Mas graças a Deus, quando a gente inaugurou, que a gente falou para os outros locais onde a gente dava aula, que a gente ia parar, porque a gente estava construindo nosso próprio espaço. Certo. Primeiro que todos ficaram super felizes, assim, Sim. pelo nosso Essa empreendimento. conquista, né? Que naquela época eu nem pensava assim, eu sou uma empreendedora. Não tinha nem Você não essa sabia, essa não noção. tinha essa não tinha noção, essa mas já noção. era. Você era sem saber, mas Sempre era. foi, tinha é. noção. Sempre foi. Mas os alunos vieram com a gente, assim, uma grande Poxa, parte, que bom. quase que, não vou dizer total, mas uma grande parte, porque alguns eram mais longe, Sim. dos locais onde a gente, né, dava Uau. aula antes, mas a grande maioria veio com a gente. Então, quando a gente abriu o estúdio, a gente já tinha várias turmas de dança, tanto da dança salão quanto da dança ventre. Então, a gente começou já com esse ano, porque a gente já vinha fazendo um trabalho em Salvador de muitos anos. Não foi assim que a gente começou a gente na não, escola. isso. Foram anos e anos até chegar nesse ponto. E E os aí? primeiros anos do estúdio foi perrengue. Porque a gente tinha muita coisa, a gente continuava pagando Sim, pela ainda. obra, pelas coisas, né? O investimento na escola. Então a gente passou muitos anos apertado mesmo. E aí você pagou. Eu vou falar do Ballad já. Já. Mas eu vou falar do Interessante que nós vimos, né, recordamos dessa entrevista de Fernanda, que ela falou das dificuldades, né? Então, essas dificuldades que ela enfrentou foi o quê? Em relação
aquele começo, que nem sempre a pessoa começa a empreender com tudo muito bonito, tudo lindo. Ela terminou de comentar, né, que na recepção era uma cadeira de plástico, uma mesa de plástico, que ela mesma era recepcionista, enquanto o esposo dava aula, e depois eles trocavam de lugar, e que fazia tudo. Era bombril, que limpava o local, recebia as pessoas, dava aula e fazia realmente todas as atividades. Então, muitos empreendedores, a grande maioria, passam também por isso. Não é desmérito, não é vergonha nenhuma pessoa começar fazendo tudo. O empreendimento é seu, ele começa ali fazendo tudo e depois vai evoluindo, vai alcançando novos horizontes. É como ela mesma falou, né? O famoso bombril. Bombril. Faz tudo. Chuta e vai pro gol segurar a bola. Eu vou ainda mais do que vocês. Eu creio que quando todo empreendedor começa, ele faz tudo. Se nós nos recordarmos de grandes empresários e grandes pessoas ricas no mundo, como Steve Jobs, Bill Gates, eles começaram na garagem de casa. Eles começaram fazendo tudo. Foram vender, faziam o comercial, o financeiro todo. Então, todo mundo que começa a empreender, começa fazendo tudo. Não existe isso, a não ser que a pessoa, como eu falei anteriormente, ela já tem a família, Herdado, né? está herdando o empreendimento, é uma coisa. Tudo bem. Mas quem começa a Vai empreender, empreender. não vai chegar num banco, tomar um grande empréstimo e montar uma estrutura de uma hora para outra e ficar só sentado assinando um documento. Isso. Quem começa a empreender, começa fazendo tudo. Tudo mesmo. Então, pelo menos começa fazendo a parte administrativa, a parte financeira, a parte comercial, a parte técnica, a parte de logística, de entrega de tudo. Então, empreender no início é assim, é uma pessoa fazendo tudo. À medida que a coisa vai crescendo, vai criando volume, ela chama um sócio, ou às vezes a empresa já nasce com um sócio. Se são 2 ou 3, os 3 fazem tudo. Isso. Então, a partir daí, quando esse núcleo primordial, esse kernel, começa a ficar sobrecarregado, aí contrata um auxiliar, ele vai contratando outra pessoa. Mas no início de qualquer empreendimento, a pessoa começa fazendo tudo. Então, essa é a rotina. E uma coisa que eu digo é o seguinte, a pessoa tem que entender, quando eu digo da mentoria de vocês que é importante, porque a pessoa não nasce aí e chega um dia, descobre que é empreendedor. A pessoa que é empreendedor, ele desde a escola do jardim primário, ele começa a vender algo, ele começa a negociar, comprar aqui, vender ali. Ele começa a fazer coisas. É igual a professor. A pessoa não acorda um belo dia, sonha e acorda, eu sou professor. Não. Quem é professor, ele começa a dar banca, ajudar o coleguinha no jardim primário. Daqui a pouco ele vira o ajudante da professora. Daqui a pouco ele está na escola como monitor. E aí, vai. Daqui a pouco, faltam de um professor, um aluno vai e substitui o professor. Então, daqui a pouco, a pessoa já está dando aula sem perceber. Então, a coisa é processual. Não é uma coisa de estalo. Hoje eu vou acordar um empreendedor. Não. A pessoa que tem o espírito do empreendedor, ele já nasce. Claro que a pessoa pode desenvolver. É aquele caso onde a pessoa está trabalhando, está concursado, Isso. e não está satisfeito. Ou a pessoa pensa, sim, eu estou aqui concursado, mas isso não me satisfaz. Ou agora, Eu preciso que de mais. o que é muito comum também, é essa melhor idade ou terceira idade, que estão se aposentando e estão ainda com vigor, estão ainda com toda a vitalidade e está querendo empreender. Tem esse isso. Então, pós-carreira, né? para não começar a pensar nessa idade, na Isso. terceira idade, a pessoa tem que já no seu período produtivo exato, já começa abrir a os caminhos. abrir os caminhos. Eu tenho um caso interessante que marcou a minha vida logo no início profissional. Eu ia prestar serviço na Petrobras e tinha uma pessoa que eu sempre estava lá no local onde eu ia atender. Um dia eu cheguei lá e perguntei, cadê fulano? Ele disse, no fulano pediu demissão da Petrobras. Então eu disse, poxa, uma pessoa que pediu demissão na Petrobras, o que que leva uma pessoa, teoricamente trabalhando numa grande empresa, a pedir demissão? Aí ele me disse, não, ele foi na cidade dele, trabalhando na Petrobras e começou a montar farmácia. Agora ele estava com 3 farmácias e não estava mais com tempo para trabalhar no Petrobras. Foi se dedicar às farmácias. Aí eu disse, então é isso. A vida é isso. A vida não é você ter um bom emprego. A vida é você se
realizar profissionalmente. É você ir fazendo muitas vezes em paralelo. Começar a fazer, aí você chega uma hora que você tem que fazer a opção. Porque a pessoa que vai fazer, vai começar a empreender na terceira idade, vai ter uma dificuldade maior. Maior. Então, a pessoa tem que pensar, a pessoa que está trabalhando, que está elaborando, tem que pensar, o que é que eu vou fazer quando eu me aposentar? Eu vou jogar cartas? Eu vou para a beira do mar? Ou eu vou morrer? Porque o índice de pessoas que morrem, Exatamente. o índice de Exatamente. pessoas que morrem nas grandes empresas, Acho que dentro do primeiro ano. exatamente, É isso? tem uma estatística que as pessoas morrem com 1, 2 anos depois que se aposentam. Exatamente. Porque imagina, a pessoa trabalha 40 anos, 40, trabalha, bate ponto, aí chega um dia e diz assim, você não tem que fazer mais Não nada. tem que fazer mais nada. A pessoa se sente um inútil e o corpo definha. O povo definha. O E corpo mentalmente, diz, né? não tem mais o que fazer da vida, vou morrer. Vamos morrer. E se a pessoa, já ainda trabalhando, começa a montar uma atividade, às vezes não é uma atividade para ganhar dinheiro, é para ter um objetivo de vida. Então, às vezes a pessoa, poxa, eu sempre quis ser um cozinheiro, nunca fui. Eu sempre quis fazer bordados, nunca fiz. Eu sempre quis aprender música, nunca consegui. Então a pessoa tem que, ainda trabalhando, começar a fazer isso. Eu estou, né, de forma... eu mencionei isso porque estou com várias colegas nesse sentido, eu observando exatamente isso. Uma, final desse mês agora, se aposentou e já está com a vida dela dentro de um ramo de cozinha. Encaminhada, como Não, já está com a empresa dela, antes de entrar nesse período, ela já está assim. Em contrapartida, tem outros que chegaram para mim e disseram exatamente isso. Eu não tenho o que fazer. Menina, eu pensei, não tenho o que fazer. Eu não sei. O pior eu não sei o que fazer. Né? 46, não sei quantos anos de empresa, sai, não tem o que fazer em casa, ou não quer se aposentar porque não tem o que fazer em casa, ou se aposenta e diz que não tem o que fazer em casa. E o absurdo do absurdo, que um que foi afastado, voltou, eu estava fazendo o periódico e estava lá feliz, porque estava faltando voltando Tá muito... a ativa a trabalhar, porque teve algum probleminha e tal, teve alguns dias para terminar, para concluir, para voltar à aposentadoria, e estava feliz da vida. Menina, então, essa questão toda, muito própria de cada um, a gente sabe, mas é necessário que seja alertado para que tenha um propósito, quer empreendendo, quer fazendo qualquer outra coisa, mas tem um propósito ao chegar nessa idade tão importante assim da vida humana, onde já se produziu, onde já se construiu, onde já se tem algumas vitórias na vida, mas é preciso continuar, né? Então empreender é uma solução. Como o nosso canal aqui tem esse tema de empreendedorismo, empreender é uma solução e é um dos caminhos também para a pessoa empreender, entrar nesse rumo. Eu trabalhei em grandes empresas e muitas vezes a pessoa culpa a empresa. Porque a empresa não faz isso, a empresa não tem um plano para minha aposentadoria. Ou seja, a pessoa sempre está terceirizando os seus problemas. Exatamente. Até a empresa tem que preocupar com o que a pessoa vai fazer depois de aposentado. Quer dizer, a empresa não tem mais preocupação com sua atividade afim. Não. Tem que pensar no profissional que ele vai fazer depois de que ele se aposentar. Eu queria se aposentar. Então assim, é muito cômodo a pessoa jogar a culpa para outro de um problema que é seu. Então, já o empreendedor, quem tem um espírito de empreendedor e está trabalhando porque precisa, ele não imagina a hora de sair para ele cuidar do negócio dele. É diferente. A pessoa tem muitos que antecipam sua saída, que participam de PDV, e outros pedem demissão sumariamente. Pessoas que chegam, conheço pessoas que chegam no momento da vida e dizem, eu não quero mais. Os outros colegas ficam abismados, como é que você vai perder essa estabilidade e tudo? Porque na vida dele a estabilidade, aquilo ali não é o que dá prazer. Então, agora a pessoa precisa, em qualquer uma das situações, se capacitar. Alguém falou aqui, acho que foi a Genima que falou, sobre se capacitar. Quem não tem isso, não se capacitou ainda, tem a JMove, empresas, tem a mentoria de pessoas que têm expertise e que pode trilhar para cada um o seu caminho. O caminho é percorrido por cada um. Agora, é claro que as mentorias, elas dão dicas, não é isso? Exatamente. Porque é como diz o caminho, diz o ditado não, é um princípio filosófico de Alice no País das Maravilhas. O coelho disse ali para Alice perguntou, para onde é que vai dar a sua estrada? Aí o gato risonho perguntou,
para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Ele sabiamente disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a pessoa tem que primeiro saber para onde quer ir. Aí você vai obter as informações corretas. Aproveitando, como saber esse caminho, saber essa energia, saber o que fazer. Estamos aqui com o nosso patrocinador, agradecendo por este ano todo de patrocínio, a JMC Projetos, aqui em Salvador. Vocês podem entrar em contato pelo 71 Nova MC Projetos. Vamos aqui assistir agora a propaganda dele. Peço vem com JMC Projetos, a eletricidade e nossa canção. Engenharia de qualidade, a solução. Laudo de SPDA na medida certa, ruído sob controle, nossa especialidade esperta. Demografia revela o invisível, manutenção de geradores confiável e incrível, subestação sempre em ordem, segurança em primeiro lugar. No mundo da eletricidade, somos quem sabe navegar. JMC Projetos, a energia que faz tudo brilhar. WhatsApp 97196921020. Vamos conversar. Então é isso aí. A JMC Projetos. Entre em contato e tem o seu serviço aí de energia cada vez melhor, cada vez mais bem sucedido. Muito legal. Nossos patrocinadores, agradecemos muito aos nossos patrocinadores, a JMC e a Service, por realmente nos dar energia necessária para continuarmos o nosso podcast e termos realmente encontrado aqui com tantos convidados inspiradores durante esse ano. Vou salientar agora mais uma convidada que já fez carteirinha aqui na casa, né? Que é a Vânia Fontes. Ela veio nos falando do talento ao sucesso. Descubra suas habilidades pessoais e construa um negócio rentável. Esse assunto que ela nos trouxe tem muito a ver com o que nós estávamos aqui conversando, que desenvolver as habilidades, ela nos ajuda. Rapidinho, deixa eu ajeitar aqui a câmera, que eu acho que saiu aqui um pouquinho a posição. Veja aí, alto. Testando câmera. Aí. Pronto? Todo mundo tá me vendo aí legal? Pronto. Então, nós estávamos conversando sobre o quê? Que para cada um encontrar realmente se ele vai ser empreendedor, se ele vai ser um seletista, se ele vai estudar para concurso, buscando o quê? A sua satisfação pessoal, profissional e, claro, lucro, né? Obter dinheiro. Nós estamos aqui também falando como empreendedores, mas para atingirmos nosso cliente, obtermos o lucro necessário para a nossa vida, para a nossa satisfação pessoal e para a nossa vida. E a Vânia, ela nos falou justamente sobre o talento ao sucesso, descubra suas habilidades pessoais e construa um negócio. Porque a pessoa também precisa descobrir suas habilidades, a fim de se capacitar no que for necessário e conseguir realmente fazer o seu negócio ser rentável. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que Vânia conversou aqui com a gente? Vamos lá. Comunicação foi uma das minhas habilidades, né? Assim, as pessoas diziam, Vânia, você tem uma boa comunicação, você fala bem, você devia ir, você devia fazer. E aquilo ficou maturando na minha cabeça. E quando eu cheguei no Sebrae, eu comecei a fazer as rodadas de negócios, eu falo nesse pontinho aqui porque eu tive uma proposta. Eu já estava no Sebrae, já tinha uns 2 anos, não era consultora ainda do Sebrae. E eu recebi uma proposta, inclusive, dessa empresa aqui, ó. Não vou falar o nome da empresa, eu tinha até colocado aqui. Recebi uma grande empresa, recebi uma proposta interessantíssima. Cheguei lá na empresa, vi a proposta e perguntei, era para ser gerente, falei, dentro disso aqui, qual o meu espaço de autonomia? Porque a gente tem autonomia sobre algumas coisas, sobre outras não. O que aconteceu aqui no instante com a gente, das para as meninas? A gente não tem controle sobre o mundo externo, não adianta. Eu tenho controle
sobre o meu comportamento. Até com os pensamentos a gente tem que ter cuidado. Isso, e com a língua, né? Que a gente fala. Mas eu tenho controle sobre o meu comportamento. O que é que a vida fez de mim? E agora o que é que eu faço com o que a vida fez de mim? Sim. É o meu comportamento. E essa empresa me fez uma proposta. Interessante a proposta, eu fiquei super balançada. E aí o que eu digo assim, aquele a flecha, você puxar para trás, você dá um passo para trás, aí eu olhei, aí eu disse, posso pensar? Pode. Pra casa, pensei. E no Sebrae ainda, tipo assim, a proposta era 5 vezes maior que a do Sebrae. Aí eu olhei, aí eu fiz uma contraproposta. Tripliquei o valor. Porque eu ia dizer não. Mas eu não queria dizer não. Falei, posso me fazer uma contraproposta? Não fechei portas. Falou, pode. Aí eu fiz uma contraproposta, botei algumas coisas que eu queria. Aí ele disse, olha, não tenho condições de trazer você com essa proposta daqui. O meu teto é esse daqui. Eu falei, então, quando você tiver condições com essa proposta, você me chama? Ele se chama. Vou me trazer, muito obrigada. Saí. O que é que eu quero trazer com isso? Por que você deixou uma proposta boa dessa? Porque eu estava em busca de crescimento intelectual. Eu sabia o que eu queria. Nessa empresa que me chamou, eu não ia ter crescimento intelectual, eu ia ter crescimento financeiro. Mas o Sebrae, ele ia me dar uma grande oportunidade. Ele estava fazendo administração, gente. Ele ia me dar uma bagagem grande de aprendizado. Eu disse, não, eu prefiro ficar aqui. Eu fiquei no Sebrae, fiz a minha graduação em administração. Não era o que eu queria. Foi sofrível, Vânia. Foi. Porque assim, eu ia de ônibus, aquele ônibus cheio do Sebrae até a Jorge Amado. Ia de ônibus, meu Deus, que dia isso não acaba nunca. Você respire fundo, você tem que ir, você precisa respirar fundo, respire. Concluí e mudei o meu status no Sebrae. Aí fui ser consultora e treinadora do Sebrae. Era onde eu estava. Ó, presta atenção. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Pronto. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, eu tô aqui. Meu estado atual é esse aqui. E eu quero chegar aqui no meu estado desejado. Eu tenho um caminho. Como é que eu vou traçar esse caminho? Planejamento. Você precisa saber quem você é e onde você quer chegar. E aí foi que eu tracei. Não, eu vou ser consultora do Sebrae. Que é que eu tenho muito aprendido e aprendi muito. Hoje, meu cliente, assim, eu digo, tudo começou na minha vida, depois de banco, foi Sebrae. E aí, lá eu tive a primeira oportunidade de fazer a minha palestra. Foi no susto, que foi para fechar, uma outra consultora não pôde ir. E eles não podiam contratar, porque precisa de uma semana para contratar. É você. Aí, como eu tava lá muito, assim, um relacionamento Engajado. bacana com eles. Vânia, você topa? Óbvio! Sabia nem do que eu ia falar. Vânia, você topa? Eu topo! É os desafios, né? Eu gosto de ser impulsionada, eu gosto de ser desafiada. Fui. Ninguém sabia o que era, eu fiz a palestra, foi ótimo. Daí em diante, um negócio de palestra, a pessoa falou, você se comunica muito bem. Eu falei, opa, já tinham dito isso, então o negócio de comunicação é verdade. É verdade. E aí eu Você comecei, testou e validou. testei. Hoje eu sou treinadora de oratória, né? Oratória com foco comportamental. É totalmente diferente. Eu trago as técnicas de oratória, mas eu mostro o que está por detrás da oratória. Então, hoje eu sou treinadora, né, na área de oratória, sou palestrante, sou treinadora, sou consultora, estou treinadora, né? E mais do que nunca, descobri uma outra competência minha, que é estudar. Eu gosto de alisar bancos de... Nós vimos que Vânia falou exatamente o que nós conversamos aqui um pouco antes, sobre o caminho, sobre saber onde nós queremos chegar, que isso é muito importante. E aliado a isso, também, às vezes, a mudança de carreira. Muitas vezes precisamos fazer uma transição de carreira e tivemos o prazer de conversar com Joseane em Portugal. Joseane também nos falou sobre desvendando o caminho do sucesso na carreira e nos negócios. Joseane, ela faz também uma orientação, né? Essa nossa parceira também faz uma orientação quando a pessoa está migrando de carreira, porque também acontece muito isso na nossa vida profissional. Tanto dos empreendedores, que às vezes começa num ramo e tem que mudar para outra atividade totalmente diferente. E por que ela tem que mudar? Então, isso também nós conversamos aqui com a Joseane, não foi, Núzia? Pois sim, a pessoa Joseane, e mentora também, ela também está trabalhando assim nessas questões de empreender. A Joseane em Portugal, ela é contadora,
E ela veio mostrando isso, essa questão de transição de carreira, mostrando como é que o pequeno empreendedor ele consegue conseguir atingir o sucesso, conseguir fazer suas contas, toda essa parte formal que é muito necessária para o empreendedor. Então, Josiane, foi muito interessante e concernente a essas questões. Exatamente. Aí nós continuamos para fechar o mês das mulheres, né? Das Fizemos mulheres, isso. uma programação especial só com convidadas mulheres. Nós fechamos com o Évila Machado, que ela nos traz já o poder da beleza feminina. Ela já vem falando como utilizar, como se capacitar nessa questão de trabalhar com a beleza feminina, impulsionando o empreendedorismo e os negócios. E o Évila, ela ganhou até mais um prêmio, né? Que ela foi premiada mais uma vez, porque ela foi premiada como destaque empresarial aqui da nossa cidade, e não só da cidade, na área dela, ela trabalha com essa questão de sobrancelhas. Sobrancelhas, ela teve destaque até em nível nacional. Ela vai receber um prêmio, né, em São Paulo, e nós tivemos a oportunidade de entrevistá-la, que foi muito interessante, porque salientou muito o aumento da participação feminina nos negócios, no empreender e como negócios também, já que ela tem obtido esse sucesso. Foi um podcast até grande, né? Às vezes a gente começa a conversar, pensa que não, e o assunto realmente foi muito interessante da Évila. Isso. Com certeza. Isso foi fechando, né, o mês das mulheres. Quer falar alguma coisa, Luz? Eu Isso. prosseguir, se quiser prosseguir. Além da Évila, teve a próxima que foi a Cris Santos, Isso. a Pizzará, que é outra mulher também empreendedora e que traz a interessante culinária daqui de Salvador, com todas as suas polêmicas. Foi um podcast bastante polêmico, falando sobre toda essa herança que nós temos aqui em Salvador, né, do abará, do acarajé. Há pouco tempo tivemos até uma polêmica também do Rio de Janeiro, que a gente se apropria aí dessa culinária. E então foi muito interessante, porque ela é socióloga, ela é chefe mesmo de cozinha. Isso, e é socióloga. E ela pôde, assim, falar. É muito interessante. Se vocês quiserem rever todo esse podcast, é importante para como empreender nessa arte culinária, da culinária africana aqui em Salvador, como ela tem vencido tudo isso aí. Exatamente. E eu aprendi muitas coisas com ela, que eu cheguei a copiar. Termos que nós não temos no nosso dia a dia, como ela foi fazer toda a sua pesquisa, a quantidade de recheios que ela disponibiliza, que eu nem sabia que existiam tantos recheios. Então, realmente, conversar com Cris foi muito interessante, né? Com essa combinação perfeita da pizza com a abará. Isso. Logo depois, tivemos a oportunidade também de entrevistar Diane Souza. Diane nos trouxe uma vivência de como ser mãe e empreendedora. Que foi também um podcast muito interessante, porque nós, até ao vivo, algumas pessoas comentaram, porque a gente começa a conversar e nos identificamos também. Muitas de nós somos mães e somos empreendedoras, e os desafios são muitos. E cada uma vai utilizando as técnicas disponíveis e possíveis para ir vencendo realmente esses desafios. Inclusive, até aproveitar aqui para deixar em público os nossos sentimentos, né, dela quanto ao filhinho dela, que ela realmente não conseguiu vencer essa batalha, e o filho descansou, dela né? descansou, mas aí deixando a certeza aí de uma mulher guerreira, né, de uma mulher que E as energias lutou positivas, né? até o final e com certeza continuará aí empreendendo, fazendo o network dela, né, e vencendo todas as dificuldades. Como empreendedora, ela tem um instituto, né, que faz de RH, de recrutamento. Então, vem aí ajudando várias pessoas a terem a carreira, né, se posicionarem na sua carreira. Exatamente. Aí foi a Diane Souza. Logo depois viemos com mais uma empreendedora no segmento da beleza, Ivanise. Ivanise, que nos trouxe também um lado que eu não conhecia, né? Ivanise Barros, ela nos falou sobre a harmonização facial e como a harmonização facial pode impulsionar também a carreira. Porque a Ivanise, interessante que ela trouxe, que ela trabalha com a parte, ela é dentista. Na verdade, ela é dentista e vem trazendo essa parte da harmonização facial, como impulsionar nos negócios. Porque, através dos conhecimentos dela da face,
de toda essa região da face, então ela tem um entendimento e uma capacitação muito interessante e mostra vários recursos que podem ser utilizados para a harmonização facial, para realmente embelezar a nossa face sem destoar demais, sem ficar aquela coisa muito artificial. E foi muito interessante que ela nos traz ali o porquê da nossa aparência, né? Qual é a importância, como é que ela abre realmente os caminhos para o negócio. E foi muito interessante, foi uma contribuição muito interessante de Ivanise Barros, que ela nos traz realmente essa vivência da harmonização facial, que eu não tinha esse conhecimento. E como dentista, assim, casa perfeitamente essa Exato. questão de conhecer, né, Da anatomia, né? Exatamente. Eu achei que foi perfeito, porque essa questão da anatomia aplicada para o embelezamento, que é uma questão também assim, emocional, digamos assim, né? A pessoa se sentir bem, se sentir feliz, se sentir bonita. Né? Até debate, não sei se foi com essa Ivanice mesmo nesse podcast, que a gente falou sobre essa questão mental ao ser. Não sei se foi ela ou foi alguma delas que eu vim falando que até no imposto de renda você pode colocar você pode declarar imposto de renda para todas as questões estéticas, porque está associado à saúde o quê? Saúde mental. Mental. Exatamente. E principalmente nesse pós-pandemia, nesse novo normal, olha nós aqui. Nós estamos muito expostos às câmeras, às filmagens, a fotos, videoconferências, reuniões online. Bem mais, já passou a ser do nosso dia a dia. Hoje em dia é difícil, nós temos as reuniões presenciais, os encontros presenciais. Hoje é muito mais fácil você fazer aquela reunião online, já é aquela coisa, quem vai mandar o link, né? Já é mais ou menos assim hoje em dia, manda o link e você já entrou no novo e normal. Então foi muito interessante também esse podcast com a Ivanise. Logo depois, Primaia, né? Priscila Maia nos trouxe também uma outra visão sobre a questão da estética. E nós conversamos aqui sobre a revolução empreendedora em diversas profissões, porque Priscila Maia, ela também trabalha na área de estética, já em outro aspecto, que é a depilação definitiva. Nós conversamos aqui com ela também, e ela nos trouxe o diferencial. Né? O diferencial tem muito a ver com o meu assunto, né? Com a minha expertise, que é o atendimento. Realmente o diferencial de Pri, eu sou cliente dela, é o atendimento que ela dá às suas clientes, a atenção e a forma que ela trata realmente os seus clientes, é que faz toda a diferença, mostrando não só a capacitação dela, que ela é fisioterapeuta, mas as outras capacitações que ela foi fazendo. E ela chegou a mencionar uma expressão que eu copiei aqui, ó. Não é mágica o que ela faz. Algumas pessoas ficam assim, menina, fica tão legal o seu tratamento. Ela disse, olha, não é mágica. É a mistura de quê? De alguns fatores, da capacitação e da forma que ela trata os clientes, que ela deixa a pessoa à vontade, confortável, e aí consegue realmente ter um bom desempenho naquele tratamento. A próxima foi Gil Santos. Gil Santos, Fala, Gil Santos. Gil Santos eu achei interessante, porque ela está transformando um momento que já é de alegria, que é de felicidade, né? Porque ela fala sobre o amor, sobre aqueles encontros, né? Sobre aniversários, bolos, momentos especiais, isso, procurando a palavra, momentos especiais. Então ela ajuda a esses casais, né? Ou quem quiser que entre em contato com ela, a fazer surpresa e transformar aquele momento em um momento melhor ainda. Exatamente. Né? Então, daí foi muito gostoso fazer esse podcast. Exatamente. Gil, ela fala muito assim, tudo por amor, né? Então, é aquele momento de positividade, de reafirmar laços, ou fazer uma surpresa legal para uma pessoa. Então, Gil Santos, é tudo por amor, e ela é muito meiga, né? Uma pessoa muito agradável da gente conversar, né? Muito interessante. Logo depois, tivemos uma pausa, né, um intervalo no nosso podcast, que também foi necessário, né? Estávamos com alguns projetos para serem particulares e precisamos fazer uma pequena pausa. E depois dessa pausa, nós voltamos com um podcast muito interessante. Alan Santana, falando sobre a liberdade econômica.
E quem não quer ter liberdade econômica e financeira, né? Construindo sua jornada financeira do zero à liberdade, né? Então, isso é muito interessante. Mas vamos ver um pouquinho para relembrar uma parte desse nosso podcast com Alan Santana. Renderia em um Tesouro Selic, né? Que é um dos investimentos que atualmente é considerado mais seguro, né? Esse tipo que você está falando, Ana, poxa, eu não sei se vou poder. Esses bancos assim. Digitais? Bancos Sim. digitais, que tem essa proposta. Sim. Eles, tipo assim, que ele fala assim, não é poupança. Ele diz assim, deixa seu dinheiro. Eles mesmos já dão umas propostas para você, aí já vão deixar isso aí, porque pelo menos vai render alguma coisa. Perfeito. Também seria melhor do que a poupança? Então, poupança Sim, sempre vai ser 30% menos, ok? Então, Qualquer outro investimento de renda fixa, CDI, por exemplo. isso. CDI já tem a ver com banco, entenda. O que é Selic e a CDI? A Selic foi criada para controlar os juros do Brasil. Deixa eu ver aqui. Tem a ver com o governo, Tesouro Direto. O banco criou uma taxa para fazer empréstimo entre eles, que é o spread bancário. Sim. Aí eles começaram a pensar, qual é a taxa que eu vou usar para emprestar dinheiro entre a gente mesmo e a população? Bora botar uma taxa parecida com a Selic. Então é praticamente a mesma coisa. Ah, certo. 13,25 da Selic hoje, a CDI está 13,15, né? 0,10 a menos. Então, quando você ouvir falar Selic e CDI é a mesma coisa. Só que Selic tem a ver com o governo, se aplicar em tesouro direto, e o CDI tem a ver com bancos. Certo, entendi. Voltando para a regra do investimento, só para a gente Interessante. concluir Sim, um sim. pensamento que eu acho que Pois é. Muitas perguntas. que todos têm que ter. Um pensamento que todos têm que ter. Anote a regra. Sim. 50, 30, 20. Que regra é essa? 50% do seu capital tem que estar, a priori, muito bem orçamentado, né? Você fazer um orçamento bem feito para o seu custo de vida essencial. O que é essencial para você? Comer, beber, escola, plano de saúde, o que for, né? Custo de vida é essencial. 30% tem que estar nos gastos extras. A gente está vivo, né? A gente precisa curtir um pouquinho. Cervejinha, uma viagem, uma coisa extra, né? A gente não pode se privar de tudo. E 20%, que é o ideal, é investimento. Ah, mas como é que eu vou ganhar 2.000 e vou tirar 400, que é 20%, para investir? Aí cada um vai pegar seu papelzinho, vai organizar isso, vai fazer o detox financeiro e vai entender onde pode riscar ou não. Ah, eu vou me doer se eu tirar aqui essa pizza que eu compro de domingo. Tem a pizza do domingo. Então, todo domingo vai a pizza. Então, eu não vou conseguir sobreviver se eu tirar essa pizza. Então não tire a pizza. Tira o cafezinho. Que renderia em um tesouro Selic. É muito né? interessante Que é que eu um dos anotei. investimentos. Eu estou aqui com o meu caderno, que eu anotei aqui o 50, 30, 20, que foi ali o que o Alan falou. Eu achei interessantíssimo isso que ele falou. 50, 30, 20. Eu cheguei a anotar e realmente é interessante quando a gente vai fazendo, né, aquela anotação, aquele exercício que ele falou do detox financeiro, é muito interessante. Às vezes eu me pego fazendo isso. Eu fico pensando naquele cafezinho que eu tomo todo dia, mas é no mínimo R$5. R$5 é 25 por semana, no mês R$100. Então, assim, às vezes a gente vai descobrindo de onde nós podemos tirar. Porque assim, se eu prefiro a pizza, aí eu tirei o cafezinho. Como eu gosto mais de café, eu tomo café e tiro a pizza. Então, assim, é muito interessante o podcast dele. Eu tô seguindo até ele no Minuto da Fortuna, que é muito legal. As dicas que ele dá. Isso, foi muito interessante essa questão toda de investimento. Ele mostra assim, de forma simplificada, né? Que todos, assim, você empreende, certo? Você empreendeu, teve sucesso, alcançou o seu a mais. O que fazer? Né? Como você utilizar de maneira construtiva? Botar o dinheiro para trabalhar. O objetivo, exatamente, o objetivo não é você ser escravo. Você vai empreender para ser escravo, né? Como a gente já ouviu falar, você eu não tiro umas férias, eu não viajo, eu não faço nada. Quer dizer, e o seu trabalho só funciona se você estiver, que essa é até uma proposta da nossa mentoria. Exatamente. Da nossa mentoria é o quê? Ensinar como a pessoa se organizar e planejar o seu negócio de modo que possa sair dele e usufruir desse empreendimento, usufruir desse sucesso, desse lucro que você conseguiu. Você não precisa ser escravo do seu negócio. E uma das saídas e do que fazer com este a mais é saber fazer esse investimento
da maneira correta, para fazer com que o dinheiro também trabalhe para você. E dessa maneira você conseguir o quê? Se capitalizar, rentabilizar também dentro do o empreender. O empreender também tem que ter essa sacada. Não é a pessoa ficar se matando direto, sem conseguir, porque foi para se matar que a pessoa, como o Jeff falou, ou deixou o seu concurso, ou começou a ir se aposentar e para empreender. É para se matar? Não é para se matar. Então, é muito interessante essa parte de investimentos dele. É o Minuto da Fortuna, né? Eu também comecei a seguir ele. E ele vem mostrando assim, como você pode colocar o dinheiro para trabalhar para você. Exatamente. Então, o 50, 30, 20 lá do Alan Santana foi muito interessante, realmente. Logo depois, nós tivemos a Cristiane Almeida aqui com a gente, que trabalha também com estética. Estamos percebendo quantas pessoas, né, trabalham, são empreendedoras no setor da estética. Sim, a gente faz essa perspectiva que a gente perceber. Exatamente, quantas pessoas. Mas a Cristiane nos traz sempre o diferencial. Cada pessoa, agora observe, cada um tem o seu diferencial. E ela nos traz o seguinte: explorando novas fronteiras, empreendedorismo na estética corporal integrativa. Eu achei muito interessante quando ela me falou sobre isso, de como é esse seu atendimento, essa estética integrativa. E ela, durante o podcast, pôde expor como é que é realmente que ela atende a pessoa, que ela não simplesmente vende aqueles pacotes prontos. Ela conversa, ela faz a anamnese e daí é que realmente ela pode chegar à conclusão do que vai ser mais adequado para uma pessoa, que o que é bom para um não é para outro, aquele nosso velho hábito, né? A minha colega fez isso, eu quero igual. Mas será que o igual da colega vai ser bom para você também? Então, assim, ela vem trazendo essa reflexão que eu achei muito interessante. Aprendi muito com ela também. Depois, nós tivemos a Sumaia, a rainha extraordinária, né? Isso. Mostrando, assim, um exemplo de superação de vida, o empreender no meio como sempre, né? Que é o exemplo básico, né? É empreender no meio daquele sufoco, no meio de nem saber o que empreender, nem saber o que nós estamos falando. Ela mostrou assim, que resolveu ir fazer um curso lá no Rio de Janeiro, né? E aí, ao invés de comprar a mesa e algumas coisas que ela precisava, ela pegou esse dinheiro, viajou, fez o curso, e que lá ela conseguiu, já ligado à questão do marketing digital, ela conseguiu empreender e conseguiu dar a volta por cima daquela situação. Mais um exemplo de empreendedorismo no momento do sufoco. Isso. No momento de que nada parece dar certo, é aquilo. Não tem nada, tem que dar certo. Tem que dar Se certo. você não tem nada, tem que dar certo aquilo aí. Interessante, né, da Rainha Extraordinária é que ela trabalha com autoimagem, né? Eu anotei, como sempre, eu anotei aqui. Eu achei muito interessante essa questão de transformar a autoimagem, que muitas vezes o que está empatando, o que está tendo aquele empecilho é a autoimagem, é como a pessoa se enxerga. Eu achei muito interessante, né, ela conversando aqui com a gente, e a forma, ela falou até uma dica interessante, eu estou tentando achar aqui a palavra que ela utiliza, que é a experiência ensaiada. Isso. O que é experiência ensaiada? É você se ver naquele local antes de estar lá. Então você já experimenta aquela situação. Quando você chegar lá, já não é a primeira vez. Você já passou por aquilo. Então quando você exercita essa experiência ensaiada, não vai ser a primeira vez quando você chega lá. Às vezes nós fazemos isso intuitivamente. Sabe como? Exemplo, é o meu exemplo. Se existe uma viagem, eu começo a me preparar para aquela viagem, eu já estou curtindo aquele momento, eu já estou entrando naquela emoção daquele momento. Então a gente já está fazendo um pouco da experiência ensaiada. É claro que ela traz com maiores detalhes, né? Com toda a orientação, mas a experiência ensaiada é justamente isso. É você viver aquele momento antes de estar lá. Exatamente, e isso faz com que, quando a pessoa chega naquele momento, já é a segunda vez, Isso. não é a primeira Não é a vez. primeira. Então ela já sentiu a sensação, ela já fez tudo que poderia acontecer. Eu, por exemplo, eu não utilizando esta palavra de experiência ensaiada, não com esse entendimento, mas no dia anterior, meu filho ia fazer uma apresentação de inglês, aonde ele teria 15 minutos para falar, foi defendendo o nível da certificação dele do inglês, né, o TOEFL, sei lá.
Então, ele fez pra gente. Eu fiz isso. Eu disse, meu filho, você não pode chegar a primeira vez, chegar e fazer. Você tem que fazer antes. E a primeira vez que ele fez conosco em casa, deu 5 minutos. Olha só. Ele tinha 15 minutos para fazer. E aí ele fez mais algumas vezes e conseguiu mais ou menos. Quando chegou lá, ele fez em 15 minutos certinho. Ele conseguiu fazer para os 15 minutos do inglês dele. Em compensação, uma outra colega que não tinha feito o que a gente fez, não ensaiou essa experiência ensaiada, né? Ela fez exatamente como ele fez a primeira vez, que ele fez em 5 minutos. Eu disse, sabe o que aconteceu? Ele não treinou. Ela não treinou. Já ele não, ele fez perfeitamente os 15 minutos dele, parou com coerência, parou, como eu disse a ele, agradeça, olhe para quem está na plateia e vai agradecendo em inglês. Isso é tempo que vai passando. E ele foi fazendo, e quando a gente olhou a gravação, 15 minutos, eu disse, poxa, bate palma, foi a experiência ensaiada, né? A gente aprendia com outros nomes, mas tem esse nome e realmente é bom. No caso do empreendedorismo, eu digo sempre o seguinte, não existe fórmula mágica. Só sabe quem é se fizer. Então, trazendo para o seu exemplo, ele fez a primeira vez, aí ele aprendeu. Aprendeu. No empreendedorismo, já que é o foco nosso, não existe a pessoa se capacitar. Porque existe também uma coisa chamada interessante. É o aluno profissional. É aquela pessoa que nunca se sente capacitada o suficiente para empreender. E essa pessoa não percebe que ela só vai aprender, só vai entender se fizer. Foi o que o seu filho fez. Ele fez a primeira vez, percebeu que tinha tempo. E aí você vai usando as técnicas, cumprimentar, falar. Aí ele vai vendo, ele vai se soltando. Então, no empreendedorismo, a pessoa só sabe o que é empreender. Quem tem uma empresa, quem tem uma loja, quem tem um comércio, quem faz. Aí você passou o primeiro ano, você aprendeu até ali. Vamos para o segundo ano e assim por diante. Eu já tenho uma empresa há 12 anos e continuo dia a dia aprendendo. É uma nova nota, é um novo imposto, é uma nova forma de você fazer, é uma nova forma de atender o cliente. Então, mas só tem essa, qual é o nome bonitinho que você aprendeu aí? Experiência ensaiada. Experiência ensaiada. Os nomes bonitos, cada hora é um nome bonito. E o importante é fazer. Exatamente. Exatamente. Execução. Se não executar, não adianta que... Você vira um aluno profissional, só estudando, só se capacitando a vida toda. Ad eterno. Aluno profissional é interessante. E bem longe do aluno profissional, foi a nossa última convidada maravilhosa, Dilma Baldez, que justamente fez. Ela parou de ficar no mental e escreveu um livro, né? Muito interessante. Ela já é, nesse caso, a terceira vertente que já falou aí, que ela, ao mesmo tempo que ela é concursada, ela já está fazendo, já fez. São três tipos de empreendedor. Ela já a herança, o que vai fazendo aos poucos, e aquele que não tem jeito. É sobrevivente. Ela está no ponto, eu digo aí, né? A segundo tipo, né? Ela está fazendo, ela está, já tem algum tempo de que é concursada, então já deve, talvez esteja também perto de uma pós-carreira, mas já fez o segundo livro dela, já se juntou e está empreendendo com livros. Como escritor e poetisa. Aproveitando uma habilidade, mas para não ficar parada também, né? No caso dela... O que geralmente acontece é que, às vezes, a segunda fonte de renda, o que começa como um hobby, como uma atividade complementar, porque a pessoa faz aquilo com gosto. Com gosto, exatamente. Aí é que está. A pessoa, às vezes, passa num concurso por necessidade. Por essa necessidade, às vezes é o sonho do pai, o sonho da mãe, aquele sonho passa a ser seu, você passa. Mas você não está feliz. Quando você consegue conciliar o sonho, né, com a situação, geralmente esse segundo começa a dar um retorno melhor. E aí pronto, você se vê obrigado ao quê? Aquilo que eu falei lá atrás, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Então, cachorro tem que ser de um dono só. Então, a pessoa tem que canalizar todas as suas energias, todas as suas habilidades para aquilo que tem realmente... Vai dar o retorno. Melhor. É isso que acontece na prática. Exatamente. A Dilma conversou com a gente porque ela já é poetisa há muito tempo. Ela já faz coisas... Mas é o que eu falei. É o que eu falei. Ninguém nasce, eu vou amanhã ser poetisa. Não. Amanhã eu vou ser professor. Amanhã eu vou empreender. Processo. É processual. E às vezes a pessoa precisa descobrir em si o que está ali. Claro que às vezes na vida a pessoa tem que ser prática.
chega um determinado momento em que o jovem, ele muito jovem, tem que escolher. Ele tem que ser naquele momento prático. Ele não tem muita vontade, às vezes o cara quer ser tatuador. O sonho dele é ser surfista, tatuador. Ele pensa, poxa, como é que eu vou sobreviver sendo tatuador, sustentar o ser surfista? Ah, então deixa eu ser advogado, porque minha mãe acha que é bom. Aí vai fazer direito. Às vezes se torna um bom advogado, mas não se torna excelente, nem está satisfeito de estar ali de paletó no tribunal. É o caso de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, que já morreu, mas esse caso dele, né? A história dele é muito interessante. Ele mesmo disse que ele já faz tudo na vida, inclusive direito. É que a última coisa que ele queria, ele não gostava, disse que nunca gostou, mas porque na época não tinha opção. Ou era Engenheiro advogado. Aí ele falou assim, não, então eu tenho que fazer direito. Ele disse que foi fazer direito, mas que nunca foi pra aula, nunca gostou. Que desde quando ele entrou na faculdade, encontrou com mais uns 2 ou 3 que ele conta dessa área que ele terminou sendo escritor e teatrólogo, e essa coisa toda de artes cênicas. Encontrou mais uns 3 malucos que ele conta, e aí pronto. Foi isso aí. E aí ele, embora tenha feito direito, porque a família quis, porque foi o que na época deu, mas como empreendedor, ele partiu para as outras áreas que deu certo, né? Que era a habilidade dele, para contar histórias, escrever livros. É isso aí que ele era. Peças e teatro. Teatro, é isso que ele gostava. E por diante. Então, nosso último podcast, né, anterior a esse, foi com Dilma. E ela nos trouxe de uma forma muito interessante, muito leve. Muito leve. A leveza, hein, colega? A leveza. Realmente maravilhosa. Falando sobre as dificuldades e a satisfação que ela vem obtendo como poetisa e como escritora, né? Realmente foi maravilhoso. E conseguindo ter um retorno financeiro vendendo os livros dela. Com livros, né? Isso realmente é enriquecedor. Todos os nossos convidados inspiradores foram enriquecedores nesse nosso mundo do empreendedor, porque o nosso podcast ele tem esse foco do empreendedorismo, do mostrar facetas diferenciadas. O que me lembra, chamando a atenção aqui para o nosso público, que agora, em 2024, teremos também o nosso livro. Exatamente. De mulheres empreendedoras. Nós também estaremos dentro deste livro, dentro de um projeto, e vem falando sobre mulheres empreendedoras, cada um escreve na sua parte. E nós estaremos lá contando também nossa história, né? Exatamente. Nós vamos conversar com vocês aqui, falar sobre o lançamento do nosso também livro. O nosso livro aqui para lançar dentro do nosso podcast sobre as mulheres empreendedoras. Exatamente. Então, para 2024, nós temos muitas novidades. Nós vamos ter a mudança do nosso canal, para conectar aí. O nome, né? O nome. Vamos mudar. Nós vamos ter essa turma de mentoria que vocês, já vai abrindo e já vai com as vagas limitadas. Exatamente. Né? Então é importante a procura está sendo muito grande, né? Então vá logo. Então é importante que vocês entrem. Tem a página jmove.com.br/mentoria. Vocês entram lá nessa página, já está tudo direitinho as explicações, vocês clicam lá, pode se matricular. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do contato @jmove.com.br, que nós podemos tirar todas essas dúvidas. Mas é muito importante que vocês façam isso o quanto antes, porque quando a turma fechar, pronto, acabou as vagas, entendeu? Exatamente. As vagas são limitadas. Porque nessa nossa mentoria, ela é muito interessante, cada um na sua expertise, e vocês vão realmente conseguir trilhar melhor nesse caminho do empreendedorismo. O que mais de novidades que nós temos para 2024? Pronto. Por enquanto, nós trouxemos essa retrospectiva que é muito prazerosa. Por quê? Quando nós nos lembramos dos nossos convidados, quando nós falamos sobre as pessoas que nós conhecemos e o que nós aprendemos, realmente nos estimula a continuar, cada dia que passa mais, a conversar com o nosso público. Nós já temos convidados, a nossa agenda para 2024 já tem os convidados inspiradores e realmente nós temos muita satisfação em estar aqui com vocês, porque realmente o nosso podcast, ele traz um mundo do empreendedor aqui para bem pertinho da gente e conhecemos experiências maravilhosas. Vamos começar assim um 2024 realmente com toda a energia positiva e espero vocês também seguindo nosso canal. Isso. Exatamente, agradecer a todos vocês em 2023, tão rico, tão cheio de novidades,
E esperamos vocês aí em 2024. Nós vamos tirar uns dias de recesso, mas voltaremos em 2024 com todas as novidades e mais outras novidades que nós estamos aqui pensando. Nós, com certeza, em 2024 vamos trazer bem mais situações e mais informações para vocês. E você aí, Jeff? É isso, nós estamos aqui já planejando, o ano não se findou, mas quem é empreendedor já pensa na frente. Empreendedor, o que já foi feito, já é passado. 2023 já acabou. Para quem é empreendedor, nós estamos aqui pensando o que vamos fazer, quais são as ações assertivas para fazer no próximo ano. É com grande satisfação que a gente tem mais um ano de vitórias de pessoas interessantes, de programas interessantes, de participação. Eu sei que o grupo JMove aí tem feito serviços com o Sebrae, tem feito alguns serviços muito interessantes, porque aí é que está a inquietude. Eu acho que essa é a palavra do empreendedor. Se a pessoa tem uma inquietude profissional, ele tem ali uma semente do empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele não é o empreendedorismo que traz a felicidade profissional. Não é o empreendedorismo. É a pessoa descobrir dentro de si o que é que motiva. E aí ela canaliza para uma atividade, né? É essa atividade que pode trazer remuneração ou não. É por isso que o empreendedorismo, quando ele precisa se sustentar, ele é muito mais motivado. A motivação vai lá para cima, porque ele não tem para onde correr. Mas o empreendedorismo faz com que a pessoa se sinta realizada, né? Então, o empreendedor, o detalhe do empreendedor, diferente de quem tem um concurso, um emprego fixo, é que o empreendedor ele não se dá o luxo, não tem o luxo de parar de pensar. O empreendedor até dormindo, não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes dormindo você tem ideias que ao ponto de algumas pessoas acordar, escrever aquele sonho. Exatamente. Eu desconfio até que muitos cineastas que têm filmes maravilhosos, que a gente pensa assim, como é que esse cara foi um sonho. Pensa, foi um sonho. Foi um sonho. Porque não é coisa real. Tem filmes, tem séries. Tem filmes Matrix, tem outros filmes aí. E vocês não. O cara, ele não pode ter pensado na real. Ele sonhou, anotou e pôs a execução. Esse é o empreendedor. Então, quem é empreendedor sonha. Nós já estamos aqui sonhando com 2024. O empreendedor consegue sonhar 2024 ou 2025, aí já é o planejamento estratégico. A pessoa tem que fazer esse planejamento. Onde é que eu quero estar daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? Então, ele traça algumas metas e vai ajustando conforme a necessidade. O empreendedor, pé no chão, já está pensando em 2024. É o que vocês já estão fazendo aqui. 2025 ou 2023, agora já acabou. Agora é só Natal, Ano Novo, acabou. E 24. Então, estamos aí firmes e fortes para o próximo ano com outras entrevistas interessantes, outras participações, treinamentos, cursos e assim por diante. Patrocínios. Quem quiser participar aí vai ser bem-vindo. Isso aí. Tá certo. Nos veremos em 2024. Nos próximos podcasts. Uhul. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.